É bom ter você de volta. Hoje nós vamos ver a negativa de prestação jurisdicional. É o termo que se consolidou como a denominação da preliminar que se alega no recurso de revista para possibilitar a superação da ausência de pré-questionamento ou da ausência de pronunciamento do Tribunal Regional quanto a determinada matéria. Inicialmente, temos que ver a súmula 459. O seu teor revela que o conhecimento do recurso de revista contra a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional supõe a indicação de violação do artigo 832 da CLT, 489 do CPC de 2015 ou do artigo 93.9 da Constituição da República. O que nós temos aqui, então, é a definição que o recurso de revista com relação ao tema da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, ou seja, da indicação da irregularidade processual consistente na ausência de manifestação do regional acerca de determinado tema, necessita da indicação da violação desses artigos da CLT, do CPC ou da Constituição da República. O que ocorre na prática é que uma alegação fundada em negativa de prestação jurisdicional não é conhecida caso não se faça essa indicação precisa no corpo do recurso de revista. Deve-se ter em conta, então, que quando se constata essa circunstância de que o regional não se manifestou acerca de tema sobre o qual deveria ter se manifestado ou foi eminentemente provocado a se manifestar, tem-se então essa irregularidade consistente na negativa de prestação jurisdicional. Essa irregularidade poderia resultar, então, na declaração de nulidade. Assim, a parte que tem interesse em apresentar um recurso de revista fundado em determinado tema, que não foi objeto de pronunciamento explícito do regional, deve alegar essa preliminar de nulidade para que os autos, especialmente de julgamento dos embargos de declaração que a parte tem interposto no regional, sejam anulados esse ato de julgamento e, consequentemente, haja o retorno dos autos à instância original e se propicie o efetivo pronunciamento, de modo a possibilitar o eventual conhecimento do recurso de revista. Então, examinando o fundamento dessa negativa de prestação jurisdicional, nós temos que tomar em conta que a parte tem direito a ter suas alegações examinadas. Isso é uma influência clara do amplo acesso ao judiciário e do contraditório, naturalmente preservados pela Constituição, e da obrigação contraposta do judiciário se manifestar acerca do que lhe seja apresentado por meio de uma ação. O dispositivo particular que trata dessa questão atualmente é o artigo 489, parágrafo 1º, a linha inciso 4º do CPC, no qual se vai ter como decisão não fundamentada aquela que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Deve-se ter em conta, então, que a demanda se constitui de questões de fato e de direito contrapostas, ou seja, cada uma das partes formula ou alega questões fáticas e questões jurídicas que corresponderiam à sua pretensão. Como consequência, o pronunciamento judicial deve demonstrar a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão, ou seja, as provas servirão para demonstrar a veracidade ou a verossimilhança dos fatos alegados por cada uma das partes. E também os fundamentos jurídicos expostos por cada uma dos litigantes serão examinados quando o julgador expuser os fundamentos de sua decisão, ou seja, de modo racional, o julgador deve explicitar de forma racional o motivo da sua opção por uma determinada das provas, ou pela determinada conclusão extraída das provas, e, consequentemente, porque o julgador adota determinado fundamento jurídico para servir de base para a apreciação dessas provas e, consequentemente, do exame dos fatos que constituem efetivamente a demanda. A partir daí, então, o julgador vai extrair de forma também racional, fundamentada, inclusive, a sua conclusão, preferindo pela solução do caso a partir da acolhimento ou não da pretensão formulada por uma das partes, ou seja, dizendo
se o pedido da parte tem procedência ou não. Então, diante disso, o julgador pode proferir uma decisão suficientemente fundamentada, mas que deixe de abordar algum dos aspectos sustentados pela parte. Ou seja, como nós vimos nos vídeos passados, as partes formulam suas pretensões, apresentando os fatos e fundamentos jurídicos que sejam favoráveis ao seu interesse. O julgador pode, eventualmente, se limitar a examinar ou a demonstrar por que o determinado fato e determinado fundamento jurídico devem prevalecer naquele caso. Entretanto, deixar de examinar ou não ser explícito acerca dos fatos e fundamentos trazidos pela parte contrária. Uma vez que ele tenha acolhido determinado fundamento de uma das partes, consequentemente, ou de forma implícita, ele rejeitou os fatos e os fundamentos jurídicos trazidos pela outra parte. Caso não haja impugnação pela parte interessada, a decisão produzirá seus efeitos, ou seja, ainda que não haja manifestação expressa sobre determinado aspecto da demanda tal como apresentada, a decisão seria considerada suficientemente fundamentada porque ela indicou quais fatos foram considerados como verdadeiros, quais fatos serão considerados para a solução daquele caso e qual norma jurídica será aplicada para a apreciação da pretensão formulada. Ou seja, é uma decisão que se encontra fundamentada. Entretanto, para fins recursais, a parte tem de exigir o pronunciamento acerca do tema, perspectiva ou dispositivo que venha a ser objeto de eventual recurso de revista, ou seja, que constituem um efetivo pré-questionamento da matéria objeto do recurso. Então, o que pode ocorrer? De forma regular, seja por mero convencimento do julgador, seja por eventual omissão, efetiva omissão, pode ocorrer de que o julgador fundamente sua decisão, mas não se pronuncie sobre determinado aspecto que tenha sido apresentado pela parte. Se a decisão efetivamente estiver fundamentada, ou seja, se ela demonstrar a porquê da adoção de determinado fato como verdadeiro para aquele caso e demonstrar por que determinada norma jurídica vai ser aplicada àquele caso, essa decisão pode ser considerada como suficientemente fundamentada, ainda que, eventualmente, não haja um pronunciamento explícito acerca de uma determinada outra questão relativa àquele tema que a outra parte tenha trazido. Se não houver essa impugnação, a decisão produzirá seus efeitos, o processo terá fim e a decisão produzirá os efeitos. Entretanto, se esse aspecto, se essa questão que foi trazida por uma das partes não tiver sido objeto de manifestação pelo julgador, e essa parte pretender levar ao conhecimento de uma instância extraordinária, como por exemplo o TST, ela tem de exigir o pronunciamento acerca desse tema, dessa perspectiva ou do dispositivo legal particular. Ou seja, uma determinada questão pode ser tratada com base apenas num dispositivo legal, mas a parte tem interesse em levar uma questão constitucional ao conhecimento do TST, por exemplo. Então, nesse caso, ela deve providenciar esse pronunciamento por meio da interposição dos embargos de declaração. De outra forma, pode ocorrer de que, caso o Tribunal Regional do Trabalho não tenha se manifestado, no nosso exemplo, acerca de um aspecto constitucional daquela questão, eventualmente pode ocorrer de que não se considere pré-questionada a matéria, especialmente quanto a esse aspecto constitucional. Nesse caso, então, a parte tem o direito de ter o pronunciamento acerca desse aspecto, desse tema ou mesmo desse dispositivo, de modo a habilitá-la o acesso à instância extraordinária. Se, em vista dos embargos de declaração, o Tribunal Regional permanece omisso, ou seja, permanece sem se manifestar acerca de determinada matéria, pode-se constituir nisso a irregularidade processual, derivada, então, da negativa de prestação jurisdicional. Uma determinada matéria foi apresentada ao judiciário, o judiciário se negou a entregar a efetiva prestação jurisdicional. Então, cabe renovar o conteúdo da súmula 297, assim? Diz pré-questionada matéria ou questão quando, decisão impugnada, haja sido adotada explicitamente tese a respeito.
Incumbe, então, à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios, objetivando o pronunciamento sobre o tema sob pena de preclusão. E aqui é que surge a circunstância da ocorrência dessa irregularidade que se caracterizaria como negativa de prestação jurisdicional, ou seja, a parte apresentou um determinado tema ou matéria no recurso principal, no recurso ordinário, por exemplo, o tribunal não se manifestou, então, se ela quiser levar essa matéria ao conhecimento do TST, ela deveria interpor ou pôr esses embargos de declaração com o objetivo de obter o pronunciamento acerca desse tema, sob pena de preclusão, ou seja, de que o judiciário não pudesse se manifestar acerca dessa matéria. Algumas circunstâncias, entretanto, admitem que a superação dessa negativa de pronunciamento pelo Tribunal Regional simplesmente por essa questão do pré-questionamento ficto, como nós vimos no item 3 da súmula 297, em que a parte opôs os embargos de declaração, o Tribunal Regional permaneceu se omitindo. Então, nesse caso, conforme seja a compreensão do Tribunal Superior, pode-se entender que a matéria está pré-questionada, porque já é possível a compreensão pelo Tribunal Superior de que discussão se está travando e está sendo levada ao seu conhecimento por meio do recurso de revista. Alguns aspectos práticos relativos tanto a essa exigência de pré-questionamento por meio dos embargos declaratórios, quanto da eventual alegação de preliminar de negativa de prestação jurisdicional também vão ser objeto de explanações subsequentes em outros vídeos. E esse foi nosso primeiro contato mais detalhado com a negativa de prestação jurisdicional. Alguns aspectos práticos, tanto da sua configuração quanto de sua alegação no recurso de revista, continuarão sendo examinados em vídeos subsequentes, mas o importante detectar aqui nesse instante é isso, de que, em virtude da necessidade de pré-questionamento das matérias objeto do recurso de revista, a parte tem a obrigação e, de alguma sorte, o dever e o direito de ter a manifestação do Tribunal Regional sobre o tema que ela queira levar ao conhecimento do TST por meio do recurso de revista. Caso o tribunal se negue a proceder a essa manifestação, se pode ter configurada uma irregularidade processual e, consequentemente, uma nulidade decorrente da negativa de prestação jurisdicional. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos daqui a pouco. Até mais.